permanecer em silêncio. O nosso convidado de hoje é Marcos Baltar, cantor e compositor, doutor em letras e professor na Universidade Federal de Santa Catarina. Seja bem-vindo, professor Marcos. Oi, Maria. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Puxa, que honra. Bem, para começar, eu gostaria de saber se a profissão de ser professor sempre foi o seu sonho de infância. Olha, não sei se foi meu sonho de infância era ser bombeiro, mas eu sou neto de uma alfabetizadora, filho de uma professora. Então, acabou que parece que a fruta caiu embaixo do pé, né? A minha avó era alfabetizadora, minha mãe... provavelmente a minha mãe não quisesse que eu fosse professor, mas acabei sendo professor. Eu queria ser professor de educação física inicialmente, depois tive um acidente de moto, quebrei a perna, mudou toda a minha vida. Aí eu queria estudar francês, queria ser professor de francês, depois fui para a França, achava que a França era a oitava maravilha, depois descobri que o Brasil é que é legal. Voltei e virei professor de língua portuguesa. É incrível. Bem, seus projetos e publicações acadêmicas giram em torno da rádio escolar. E eu gostaria de saber quando surgiu o seu interesse. Então, no meu doutorado, eu comecei a trabalhar com a mídia e a escola, né? Eu sempre achei que a mídia interferia muito na construção do pensamento dos alunos, e da sociedade como um todo, né? Então, eu fiz uma proposta de tese de doutorado para trabalhar com jornal, construção de jornal. Eu também queria ajudar os alunos a escrever melhor, ler melhor, né? Naquela época, década de 90, final da década de 90, se lia jornal ainda, jornal impresso, né? Então havia a cultura do jornal. Então eu comecei com produção de jornal, escrevi um livro sobre isso, produção de jornal em sala de aula. Estava iniciando no Brasil o estudo dos gêneros de discurso, gêneros textuais. Então eu achava que trabalhar com os gêneros jornalísticos na escola era uma grande chance para os alunos lerem mais, escreverem mais e aprenderem gêneros jornalísticos. E criar um ambiente jornalístico na escola produziria, então, a necessidade de eles escreverem gêneros jornalísticos escolares. E aí começou por aí. Depois disso, quando terminou meu doutorado, eu fui trabalhar na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e lá eu apresentei um projeto para trabalhar com rádio escolar, porque eu queria também trabalhar a oralidade. Eu achava que era importante desenvolver a oralidade nos alunos, né? Achava que os alunos falavam muito em sala de aula, mas podiam falar mais organizadamente, assim, podiam falar, ouvir o outro, falar para o outro na escola, falar das coisas na escola com gêneros mais ou menos organizados, que são os gêneros jornalísticos da rádio e tal. E aí escrevi um projeto, foi aprovado o meu projeto e virei pesquisador sobre rádio escolar. Inclusive, o seu livro serviu como inspiração para a nossa rádio, né? O seu livro foi adotado pelo Laboratório de Produção Textual e foi inspiração para a rádio em 2013. E eu gostaria de saber também como estão os seus projetos da rádio escolar e se você está executando esses projetos em alguma escola. Então, nesse momento, não. O livro foi uma super, mega, tera alegria para mim, porque... com ele aqui. Eu recebi um convite de uma colega para participar de uma coleção, né, da Cortez, que é trabalhando na escola, né? E aí eu resolvi escrever a minha experiência com a rádio escolar de Caxias, uma experiência que eu tinha aqui em Florianópolis, e o livro foi selecionado para a biblioteca escolar da escola, um grande projeto do Ministério da Educação na época. E depois eu fiquei sabendo
que o livro está em todas as escolas do Brasil, tu acreditas? Porque o MEC comprou e distribuiu para todas as escolas brasileiras. E foi uma super alegria, assim, eu entro às vezes no Google, boto meu nome lá e vejo muita gente citando essa experiência e mostra que é aquilo que eu queria, de um certo modo, está acontecendo a miúde em todo o território nacional, que é ajudar os professores da educação básica a, junto com seus alunos, construírem rádios nas escolas e que as rádios possam passar a ser rádios das escolas, né? Como a de vocês, que eu achei genial, né? Que é um projeto que já dura bastante tempo, né? Sim, sim. A rádio foi muito popular entre as décadas de 1930 e 1950. Depois veio a televisão e, mais recentemente, o YouTube e outros serviços de streaming. Para você, você acha que a rádio ficou para trás? Como você percebe esse movimento? Então, acho que a rádio ainda é muito importante no Brasil, né? Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Claro que teve um momento áureo, né? O meu projeto atual é com a canção, né? Com a canção brasileira, com o gênero discursivo canção. E a canção dependeu muito da rádio, né? Então, a Rádio Nacional, por exemplo, chegou um momento que ela era o que a Globo foi para o Brasil, né? Uma das rádios mais importantes, assim, da América do Sul, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, da capital federal. Com o tempo, de fato, na década de 60, com a televisão, os artistas foram que migrando. A Rádio Nacional, ela chegou a ter 4 orquestras funcionando, um casting assim, de 100 pessoas, artistas contratados, uma coisa fabulosa. Isso, os artistas, naturalmente, pelo progresso, pelo advento da televisão no Brasil, acabaram migrando, né? Migrando para o audiovisual. Antes era o áudio, né? Depois migraram para o audiovisual. E com o advento da internet, parece que houve uma renovação, porque no interior ainda se escuta muita rádio. Nos carros, nos automóveis, se escuta muita rádio. Né? Se vocês pegarem pesquisas de letramento no Brasil, vocês vão ver que há uma quantidade enorme de gente que escuta rádio no Brasil hoje ainda. E com o advento do celular e da internet, a gente tem a possibilidade de escutar rádio de todo o planeta. Isso é uma coisa genial. Então, assim, eu acho que a rádio não está desatualizada, né? Com os podcasts, principalmente, né? Muito antes, pelo contrário. Ela é um instrumento de comunicação fortíssimo ainda para a juventude, né? Eu adoro escutar rádio. Olha, eu adoro ser professor. Acho que o maior ensinamento é o respeito ao outro, né? E aquilo que a gente aprende em casa, que assim, quando a gente começa a ensinar, a gente aprende melhor aquilo que a gente acha que já sabia. A gente passa a saber melhor quando a gente está trabalhando com o ensino. E eu gosto de usar a ideia do ensino-aprendizagem junto, né? Porque uma espécie de encontro que o professor tem com o aluno. Geralmente eu construo essa ideia aí. Não gosto de ter ideia de a gente ensina as coisas para os outros. A gente possibilita práticas educativas, né, interessantes para que o outro se desenvolva, né? Então tem a ideia do aprendizado, do desenvolvimento humano, e a gente acaba ajudando os humaninhos a se desenvolver. Eu vejo a docência como isso, como aqueles mais vividos, né, podendo ajudar os outros a viverem experiências interessantes, seja da cultura dominante, né, dos saberes já cristalizados, seja de novos saberes que estão surgindo, assim. Eu acredito muito nessas trocas, né, intergeracionais. Eu aprendo muito com os meus alunos, muito. Sim, pesquisando sobre sua vida acadêmica, vi que você é músico, toca violão e canta. Tem discos no YouTube e em aplicativos de música também. Como surgiu sua paixão pela música? Nossa, isso faz muito tempo, né? O
Conta a lenda que o meu pai tocava sanfona. Mas aí eu acho que tem esse gênio aí. Eu sempre gostei muito de música, eu sempre gostei muito de cantar. Já trabalhei como DJ de uma boate universitária. Botava muita música brasileira para o povo dançar. E cantava. Até que um amigo meu, músico, violonista, que trabalhava num bar lá na cidade de Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, me disse: olha, Marcos, por que tu não aprende um instrumento, já que tu gostas tanto de cantar? E eu segui, comprei um violão trovador e entrei em uma aula de violão, comecei a tocar e cantar, e até que eu tive um acidente de moto, como eu mencionei, e a minha vida mudou, porque eu era estudante de educação física, acabei indo estudar letras, francês, e entrei no conservatório e comecei a aprender a sério o violão. Aí estudei 2 anos e meio de conservatório, depois peguei professor particular, comecei a tocar e cantar, e depois comecei a compor as minhas músicas, e aí foi embora. Mas, como tu disseste, a paixão por estudo, né? Eu sempre tive essa coisa da responsabilidade, né? A coragem de assumir a vida artística me faltou. Então, eu assumindo essa responsabilidade, depois que eu terminei a minha graduação, resolvi vir fazer mestrado em Florianópolis, estudar línguas indígenas, lá do noroeste do Amazonas. E depois do mestrado, fui trabalhar no Tocantins, em Araguaína, na cidade do norte do Tocantins. Depois voltei para Porto Alegre para continuar minha carreira acadêmica. Um professor disse: olha, sou um sujeito jovem como tu, se eu fosse tu, continuava a fazer doutorado e tal. E foi isso, aí fui fazer doutorado e aí foi natural, né? A gente faz doutorado, entra num concurso público, começa a dar aulas, né? E aí a docência é cativante também, mas a música nunca me abandonou, eu nunca abandonei a música. E agora, faltando cerca de 10 anos para me aposentar, eu resolvi adotar a música como objeto de pesquisa, a canção como objeto de pesquisa, para tentar aliar as duas coisas, né? Quem são suas referências na música? Muitas, assim. Eu gosto desde música inglesa, tipo Pink Floyd, Led Zeppelin, que na minha juventude me influenciaram muito, até, enfim, Noel Rosa, Chorinho, adoro o Heitor Villa-Lobos, dos compositores brasileiros, eu adoro o gaúcho Vitor Ramil, o Chico Buarque, o Lenine, enfim, Caetano Veloso. Teve uma época que eu era muito próximo do Caetano Veloso, sabia todas as canções. Depois ele andou mudando de opinião política e eu acabei ficando bravo com ele, larguei um pouco ele. Mas ele é um craque. Gilberto Gil é outro craque. Quem mais? João Bosco, adoro as músicas do João Bosco com as letras do Aldir Blanc. É uma série. Das mulheres, adoro a Rita Lee, é uma grande compositora. E a Adriana Calcanhoto também adoro, gosto muito das composições dela, acho ela uma craque. Como você citou, os podcasts hoje estão em alta. Seria eles uma maneira de resgatar o trabalho e a função que as rádios desempenhavam na vida das pessoas? Eu não sei se há essa ligação direta com a cultura e com a vida das pessoas do podcast, porque a rádio era assim, as pessoas chegavam em casa e ligavam a rádio, né? E iam fazer as coisas, iam fazer comida, as donas de casa ficavam escutando rádio, sabiam do mundo pelo rádio. Já o podcast as pessoas vão buscar, né? A gente não chega em casa e liga o celular para ouvir podcast. Não é bem a mesma relação. Agora, o que é importante é que tem muito mais gente produzindo. Eu acho que o grande barato que nos leva a uma reflexão interessante é que antes a gente era muito ouvinte de rádio, né? A gente tinha o rádio, os outros faziam os programas e a gente escutava. E hoje não, hoje com a popularização, principalmente do celular, né, a gente consegue produzir conteúdo, né? Então, como eu
tem coisas fantásticas, né? De conteúdo de podcast. Eu não gosto muito daqueles podcasts de humor, assim, mas tem coisas muito interessantes, né, que esse aparelho celular permite. Não é o mesmo modus operandi, nem a mesma recepção, né? Porque a cultura do rádio mudou bastante, né? E houve uma própria redefinição da audiência, né? Que uma mudança geracional. Não sei se tu concordas comigo. Eu não vi pesquisas ainda sobre isso. Qual é a faixa etária que assiste mais, que ouve mais podcast? Tu sabes disso? Não, eu imagino que seja entre 18 e 30. Imagino. Bem possível, né? Sim. Qual foi o maior ensinamento que a docência lhe trouxe, não só na sua vida acadêmica e profissional, mas também na vida pessoal? Como tem sido conciliar a carreira de professor com a música? É difícil, são dois mundos distintos. Quando eu fazia mestrado e até na época do doutorado, eu até tocava um pouco, fazia shows, mas como professor e músico, eu de tempo em tempo consigo fazer um show. Em 2017 eu fiz o lançamento do meu álbum Luzes Acesas, aí fiz um show, toquei alguns pocket shows, assim, às vezes na universidade, quando surge a oportunidade eu toco, mas eu sou hoje predominantemente mais professor do que músico. Toco em casa, voltei a estudar música. Desculpa. Tudo bem. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando nossa conversa. Olha, primeiro eu queria deixar a mensagem de felicitação por vocês terem aí na cidade de Floriano essa galera que faz rádio, coordenada provavelmente pelo Ribamar, né, que eu admiro muito o fato de vocês não deixarem, assim como tem aquela frase, não deixa o samba morrer, né, não deixa o samba acabar, não deixar a rádio, não desligar a rádio, né, não deixar o som acabar, porque é muito importante esse trabalho que vocês fazem, e vocês nessa idade da vida, diante desses desafios de produzir um programa, de levar uma entrevista, de conduzir uma entrevista, depois editar e colocar, mexer com os botõezinhos, colocar no ar, editar, enfim. Eu acho isso genial, acho que isso dá para vocês uma vivência incrível, que extrapola os muros da escola, né? Mas não deixa também de fazer com que vocês estudem, que vocês leiam bastante, que escrevam, né? Porque tem ata, é tudo muito bem planejado que vocês fazem, dá para ver, né? Não é só a cultura oral por si só, tem muito da cultura escrita também. Então, eu acho que é um aprendizado incrível. Acho que os ouvintes de vocês devem prestigiar bastante os programas que vocês, né, estão levando a cabo aí. Talvez eu possa sugerir que vocês convidem, já que eu não vi todos os podcasts de vocês, vi alguns, mas não vi nenhum de música brasileira. Talvez eu acho que falta para essa nova geração, né, entender a origem da música brasileira, para entender como é que é a música de hoje, comparar, ampliar o repertório, né? Enfim, eu começaria lá com o Lino Caldas Barbosa, o primeiro violonista brasileiro, e chegaria até hoje aqui, até, sei lá, Chico César, essa geração nova de músicos, né? Que da tua geração aí, de música brasileira, que é uma das músicas mais maravilhosas do mundo. Acho que eu recomendaria que vocês fizessem programas de música com compositores. Eu agradeço, então, ao professor Marcos pela presença. Muito obrigada. Foi um prazer, Maria, muito legal. E é isso, pessoal. Não se esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Tchau! Tchau, um beijão!